O meu sentimento é de absoluto nojo do que nós vimos hoje no Maracanã. O meu sentimento é de absoluta frustração, não com a derrota, de absoluta frustração e indignação com mais uma vergonha promovida no futebol brasileiro por uma arbitragem. E olha, eu vou dizer para vocês, é muita coisa ao mesmo tempo. É muita coisa ao mesmo tempo para achar que é normal. O que nós vimos hoje no Maracanã é para estar com vontade de vomitar agora. O que nós vimos hoje no Maracanã é mais um escândalo e que quase sempre acontece contra o Internacional e a favor de um time do centro do país. O Internacional perde para o Flamengo uma partida que depois dos 15 minutos do primeiro tempo não tinha mais nada a ser analisada de maneira técnica, tática, não tinha mais nada. Não há como a gente fazer nenhuma análise aqui sobre a escalação do time do Odair, sobre movimento tático, nada. Com 15 minutos de jogo, o juiz dá um pênalti para o Flamengo. Vejam bem, e aí eu vou começar a analisar a arbitragem. Teve dois momentos no pênalti para o Flamengo. Um primeiro momento em que o Bruno faz um movimento em relação ao Gabigol e um segundo momento que o Bruno cai e a bola bate na mão do Bruno. Ali não houve nada. E no lance anterior, que é marcado o pênalti e que é promovida a expulsão do Bruno, em 90% dos casos não se marca aquele pênalti. A interpretação é, mas em 90% dos casos não se marca. Se marcou. Em 90% dos casos não se expulsa um jogador que fala bobagem quando está de cabeça quente, como se expulsou o Guerreiro. Mas valeu os 10%. Por quê? Porque é o Flamengo no Maracanã. E o pênalti em cima do Guerreiro. Que nem VAR foi chamado. Quem é que explica essa vergonha? Quem é que explica? O Internacional foi guerreiro no segundo tempo, jogando com 2 jogadores a menos. E eu quero aqui fazer referência a 2 jogadores do Internacional, Patrick e Edenilson, que botaram os culhões em campo, mesmo com a vergonha que foi promovida pela arbitragem. A derrota é muito ruim para o Inter na tabela. É muito ruim. Teve um outro acontecimento no jogo que foi trágico para o Internacional também, que foi a expulsão, a lesão do Moledo. A saída do Moledo foi trágica para o Internacional. Trágica, também é verdade e também tem que ser dito. O Internacional no meio do primeiro tempo já estava com 2 substituições queimadas. Quer dizer, o Odair não tinha nem como promover alguma alteração tática, embora não tivesse nada para se fazer taticamente, a não ser no segundo tempo ser guerreiro como se foi. Poderia ter sido muito pior. Com 2 jogadores a menos enfrentando o melhor ataque do Brasil no Maracanã, poderia sim ter sido pior. E o Inter abre o segundo tempo empatando o jogo ainda. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu não gosto de perder. Eu nunca vou comemorar nada de derrota. A derrota foi muito ruim na tabela de classificação, mas nós vamos buscar, nós vamos atrás ainda, especialmente pelo que aconteceu ontem. Mas eu vou dizer também para vocês o seguinte: o segundo tempo foi de dar orgulho. A entrega do Internacional, mesmo diante de tudo que estava acontecendo. Eu estou realmente muito indignado, estou anojado, estou com ânsia de vômito pelo que promoveu a arbitragem no Maracanã. Eu repito, eu queria estar aqui fazendo uma análise tática do Internacional, ganhando ou perdendo o jogo. O Inter escalou, o Nonato, o Patrick, aquela coisa toda, teria todo mundo falando sobre isso. Não tem como criticar nada hoje, né? Não tem como criticar a escalação do Internacional. A escalação do Inter jogou 14 minutos. Não tem absolutamente nada a ver com a escalação do Internacional. Não teve nenhum movimento tátil. O Odair hoje não é assunto. É assunto a vergonhosa arbitragem e o Internacional que se posicione politicamente em relação a isso na CBF. Esse cara que não apareça mais para apitar um jogo do Internacional. E a entrega do Internacional também foi assunto no dia de hoje. Uma vergonha promovida no Maracanã. Lamento muito. Poderia ter sido pior diante do que fizeram com o Internacional. Poderia ter sido pior. A expulsão do Guerreiro, eu quero ver o que esse cara vai colocar em súmula. E o pênalti, por que não se chamou o VAR quando o Rodrigo Caio levanta o Guerreiro? Por que não se chamou o VAR? Nem que seja para o VAR dizer que não foi. Por quê? Qual o motivo? Não foi um lance duvidoso? Pelo menos duvidoso não foi? Um fiasco, uma vergonha, lamento. Triste pelo futebol brasileiro. O futebol brasileiro é uma vergonha.